Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos irmãos. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que não esses dias, mas há anos atrás, eu tive vontade de sair da Igreja Pentecostal de Deus e Amor. Tive 3 motivos. Eu vou contar para os irmãos um dos motivos. Um dos motivos foi porque eu vi algo na sede meio esquisito, meio... Não é algo assim, meio, né? Me chamou a atenção, não, né? Se fosse hoje, meu Deus, mas eu não vou falar o que é, não. Aí eu pensei, nossa, Jesus, mas deixa pra lá, né? Como meu alvo era Cristo e eu acreditava muito nos meus líderes, aí eu acabei passando por cima disso e esqueci até. E continuei na igreja. Irmãos, e outra vez que eu pensei também em sair da igreja e não voltar mais na igreja de Deus e Amor, por quê? Porque teve uma vez que nós fomos na reunião, a reunião era feita pelo Sérgio Sora. E para quem conheceu o Sérgio Sora sabe que ele era muito bravo e muito autoritário. E outras coisas a mais que muitos irmãos falam até hoje, né? Mas eu não tenho nada a falar de ruim dele não, de mal dele não, para mim ele foi um grande homem de Deus. Nessa reunião, o Sérgio Soria, tipo, ele impôs para nós que as irmãs que estão desempregadas, eu tenho um trabalho a oferecer para as irmãs que estão desempregadas podem trabalhar. Não é uma boa, minhas irmãs, vocês trabalhar, sabe o que nós tínhamos que fazer? Vender disco de Débora e Leia de porta em porta. E a gente sabia muito bem como funcionava isso, porque nas nossas congregações, os nossos dirigentes, a sede impunha para os nossos dirigentes trazer os discos, né, para as congregações, passar para a igreja maior e depois, né, parar na congregação. E nós, que éramos crentes, nós tínhamos que comprar esses discos, e esses discos, segundo eles, né, era para evangelização. E esses discos eram doados para pessoas que não eram crentes. Né? Pessoas que aceitavam Jesus também ganhavam um disco, e era assim. E a gente lembrou dessa parte, que às vezes depois que a gente saía da igreja, pessoas que não eram crentes, que recebiam um disco na igreja, abraçava ele e tudo, ali na frente do dirigente, na frente da igreja, mas a gente ia embora para casa, a gente via os discos jogados fora na rua. Aí nós pensamos assim, meu Deus, mas a gente vai sair de porta em porta, debaixo do sol, da chuva, porque é um trabalho, se é trabalho nós temos que ir, é para vender disco de Débora e Lé na porta de pessoa que não é crente. Ele ainda falou, é uma forma de vocês ganhar um dinheiro extra para vocês e vocês evangelizar. Meu Deus, as pessoas vão bater em nós na porta da casa, porque a gente saía para evangelizar, as pessoas até jogavam água em nós, batia a janela, batia portão na nossa cara, imagina vendendo disco. E isso pegou muito mal, assim, para nós, a gente ficou, meu Deus, eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer isso não. Mas como o Sérgio Sora, quando falava, era lei, a palavra dele era lei, eu fiquei assim, falei, não, eu não vou mais voltar na igreja, não, vou desistir disso. Nossa, já tem uma luta que Deus me livre. Em casa, não, tenho luta de tudo quanto é jeito. Você acha que eu vou enfrentar? Mas não, não vou. Eu saí da reunião, terminou a reunião, embora para casa, disposta a não ir mais na igreja. Foi a segunda vez. Mas depois disso não foi para frente, não. Eu acho que eles conversaram lá e viu que isso não ia dar certo. Aí, irmãos, e teve a terceira vez. A terceira vez foi um dia de eleição, foi um dia de votação, que nós tínhamos reunião, já não era mais com o Sérgio Soares, era com o Davi Filho. E nessa reunião começou, eu acho que começou 2 horas da tarde, não sei se foi 1 hora, eu sei que foi depois do meio-dia. Mas nós, como mulheres, né, nós tivemos que fazer nosso almoço primeiro, deixar nossos filhos alimentados, ou deixar com um, com o outro, com vizinha, e assim por diante, nós tínhamos, né? Eu me lembro que eu levei minha filha menor, porque ela era a mais pequenininha, eu levei ela, porque eu não podia entrar com criança grande na reunião. Porque as crianças iam na reunião, saía contando tudo o que aconteceu lá, né?
Então, a gente não podia levar a criança grande. E aí, eu sei que o Davi continuou ali falando, e não parava mais de falar. E aí, eu acho que ele foi questionado por algum presbítero lá do lado dele, que tinha pessoas que ainda precisavam ir votar. E as sessões da votação terminavam às 5 horas. Então, a reunião tinha que terminar cedo. Aí ele se implicou mesmo e falou que não ia abrir porta. E as portas todas fechadas. E eram aquelas portinhas azul, das 80 portas ainda. Essa época foi tudo aquela época. Quando trancava aquelas portas, ninguém mais saía. A gente morria de calor e de fome e de estresse dentro da igreja, não podia mais sair. Dia de reunião. Aí, irmãos, eu sei que. Aí ele ainda falou: vocês se viram para a justiça, as portas não vão ser abertas, vocês não têm responsabilidade, e ali acabou com nós. Eu me senti um lixo. Falei: não, eu só vou embora, vou sair daqui, não volto mais na igreja nunca mais. Quase desisti de ir para a igreja. Mas como minha congregação era perto da minha casa, e eu tinha um dirigente que era uma bênção nas mãos de Deus, a esposa dele então, que pessoa maravilhosa. E ela também estava na reunião, aí ela já saiu dali, a gente já saiu dali, ela tentando acalmar a gente, irmã, não é assim, irmão, porque eu sei, eu reconheço, o irmão errou, ele não podia ter feito isso com nós, mas tudo é para a glória de Deus, sabe? A gente apanhava e era para a glória de Deus. E eu sei que o Davi Filho fez isso com a gente. Admirava muito ele como servo de Deus, sim, mas esse dia ele me deixou para baixo, quase que eu não vou mais na igreja. E ele agiu assim com uma falta de educação, tipo como se tivesse com raiva. Vocês acertam com a justiça, porque vocês são irresponsáveis. Entendeu? Foi assim que ele agiu com nós. E teriam que ter votado de manhã. Não é à tarde, não. À tarde seria a reunião, tem que ter compromisso com Deus. E a gente ouviu tudo isso. Aí eu pensei, nunca mais eu vou na igreja. Quase desisti, irmãos, mas graças a Deus não desisti, não. Agora hoje, o tempo passou, eu não tenho mais lembrança de acontecimentos, de eu pensar em sair da presença de Deus. Não, eu me amadureci mais, né? O tempo foi passando, e a necessidade de Deus foi aumentando, a sede de morar no céu foi aumentando. E aí eu prossegui. E meus irmãos, e hoje, eu também não penso em sair da Igreja de Deus e Amor. Ah, irmão, mas a Igreja de Deus e Amor, meu Deus, já deu o que tinha que dar. Irmãos, cada qual para si, a salvação é individual, cada qual para si, eu vou dar conta da minha alma, você vai dar conta da sua, a igreja, Deus e Amor, vai dar conta da sua própria alma, os donos da igreja vai dar conta de si mesmo para Jesus, e nós temos que continuar. Se lá atrás, com aquela luta que eu tive, aquela falta de amadurecimento que eu tinha, eu não saí da presença de Deus, hoje que eu sou mais madura, é hoje que eu não saio mesmo da igreja, porque, irmão, mas a Igreja dos Amores não tem mais nada para oferecer. Ué, mas Jesus tem. A Igreja dos Amores nunca me deu nada mesmo. Nunca teve nada mesmo para me oferecer. Mas Jesus sempre teve. Teve e tem. Eu não penso em falar, não, vou parar de congregar na Igreja dos Amores, procurar uma outra igreja para me congregar. Eu não vou encontrar. E mesmo se eu encontrar, estou acostumada com as minhas irmãzinhas. Estou acostumada aqui com minhas irmãzinhas que pensam igual eu, que agem como eu. E nós vamos tocando o barco para frente, até enquanto der, né? Aí quando não der mais, quando aí nós não tivermos mais suporte, né? A gente não tem, né? Suporte na igreja a gente já não tem mesmo. Mas quando não der mais para prosseguir, quando nós formos barrados de caminhar da forma que nós caminhamos, a gente para e pensa, e Jesus dá uma estratégia como servir a Ele, como continuar servindo a Ele. Amém, meus queridos? Agora, se eu for expulso, eu vou ser obrigada a sair, né? Mas eu acho que existe uma lei que mesmo se a gente for expulso de uma dominação, a gente não é impedido de entrar no templo, não, né? Acho que existe lei para isso, sim. Fique com Deus, meus irmãos. Boa noite.